And after nearly a 2-month trial with 34 witnesses and hours of salacious testimony, a jury of 8 men and 4 women finds Sean Diddy Combs not guilty of racketeering and sex trafficking, but guilty on 2 counts of transportation to engage in prostitution. The judge is currently deciding right now whether Combs will actually be released today. His defense arguing that since the music mogul was acquitted of the most serious crimes, he should be able to go home. Fala com a gente, Carol, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês tudo sobre o veredito do Diddy. Lembrando que estamos em Nova York, a gente viu tudo com os nossos próprios olhos, ao vivo. Inclusive, a gente pode deixar aqui brevemente, porque eu não consegui gravar muito, porque, obviamente, tem oficiais de justiça o tempo todo na corte. Mas a gente entrou na corte pra receber o veredito do Diddy junto com a família dele. Eu fiz um stories ali de 3 segundos, só pra vocês terem uma ideia. Literalmente, a gente estava atrás do King Combs, do Justin e das gêmeas. Exatamente, a gente entrou atrás deles, assim. Mandaram uma nota, a gente tá aqui na frente dos filhos do Diddy, e é isso, mandaram uma nota, pode ser o veredito agora, entendeu? Foi muito emotivo, né, emocionante, a gente ficou, né, eu acho que eu fiquei mais nervosa do que se fosse uma formatura, um nascimento de um bebê meu, porque eu não sei se a gente tá colocando, tem 1 ano e meio da nossa vida, sangue, suor e lágrimas, nesse caso, a gente veio pra Nova York, a gente mudou tudo, nossa, a gente passou basicamente um mês aqui pra viver isso, então tá lá no final, é como se fosse o ápice de um filme, ver a última cena, ver o que vai ser, qual que vai ser o plot twist, e ele foi absolvido de 3 das 5 acusações que ele estava sendo investigado. E a gente vai contar tudo o que aconteceu, a gente vai falar com riqueza de detalhes o que a gente viveu aqui, que é para além do que só vocês podem pesquisar e saber o que aconteceu lendo qualquer portal, mas a gente tem essa exclusiva pra vocês de entender todos os pormenores por ter estado aqui desde o início. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a continuar crescendo aqui na internet, porque a gente vai voltar pro Brasil e eventualmente vão continuar mais e mais conteúdos, porque a gente nunca vai parar. Exatamente, vai voltar o cenáriozinho de Friends pra vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas segue a gente também nas redes sociais, galera, porque se vocês ficam só aqui, vocês perdem muita coisa, vocês já sabem disso, pelo amor de Deus. Mas bom, gente, vamos começar falando pra vocês como é que foi, tipo, o nosso dia, né? Como que a gente fez nesses últimos dias de deliberação de júri. A gente fez live pra contar pra vocês, mas nesses dias, gente, não valia muito a pena a gente ficar lá dentro da corte, porque a gente fica sem celular, sem acesso à informação de nada do lado de fora, e a gente não consegue assistir a deliberação do júri, porque eles ficam numa sala separada, pela lisura do julgamento, né, gente? A gente não assiste o que eles discutem, eles fazem isso e pra além daquela sala e pra além das 12 pessoas que estavam ali, ninguém mais sabe o que estava rolando dentro daquela sala. Então, a gente ficava do lado de fora no tempo todo, acompanhando pelas notícias, e sempre que tinha alguma nota ou algo do tipo, a gente entrava de novo na corte para ver o que estava acontecendo, porque aí o juiz e as partes se reuniam para discutir como que eles iam responder a uma dúvida do júri, por exemplo. Mas a maior parte desses últimos dias, nós ficamos do lado de fora da corte. A gente entrou em contato com vários criadores de conteúdo, mais uma vez, imprensa. Apoiadores do Diddy, a gente fez amizade com meninas da BBC, a gente fez amizade com pessoas realmente do mundo todo. A gente até foi mencionada, tipo, uma hora na BBC, assim, e a gente ficou, meu Deus, nossa amiga. Podemos colocar aqui a notinha, eu conversei com 2 youtubers brasileiras, e ela era uma das pessoas que estavam lá desde o início também. Uma querida. E foi muito fofo a gente conhecer muita gente que estava trabalhando no caso, que a gente admira, né? A Stephanie Su e outros criadores de conteúdo. Só que tinha muitos apoiadores do Diddy lá, tá, gente? Muitos apoiadores e pessoas que estavam usando esses últimos dias realmente pra fazer uma festa. Eles confeccionaram blusas onde dizia, tipo assim, a freako is not a rico, como quem diz, tipo assim, um malucão das freak-offs, um homem que tem desejo sexual excêntricos não é necessariamente um conspirador criminal, um dono de facção. Porque, pra quem não sabe, o crime de racketeering, que a gente bateu na tecla em todos os vídeos e lives do canal, era o crime que poderia dar prisão perpétua a ele e era o crime que as pessoas mais estavam lutando contra. Até porque os outros crimes que ele poderia enfrentar aí algum tipo de pena eram crimes mais fáceis de serem provados, porque eram crimes contra as namoradas dele. Agora, esse crime de facção criminosa, de racketeering, que era o crime federal mais grave, a galera tava batendo na tecla pra ele ser absolvido. Só que assim, gente, batendo na tecla enquanto eles faziam uma festa, né? Literalmente, a gente pode colocar algumas filmagens que a gente fez aqui, de pessoas que a gente conheceu lá dançando, peladona, né? Uma mulher que tava lá todo dia, ela ficava tirando a roupa, falando assim, traz o óleo de bebê, vamos começar uma freak-off. Virou piada, que eu achei, assim, extremo mau gosto, achei de um tom tenebroso, porque no final do dia, aquelas freak-offs são verdade, os vídeos, eles existem, as pessoas foram sim
vitimizadas, elas foram sim violentadas, elas foram sim urinadas, elas foram desrespeitadas e isso virou motivo de piada e chacota. Exatamente. Até você, tipo assim, tá ali na frente e protestar porque você acredita que o Diddy não cometeu o crime de conspiração criminosa é uma coisa. Agora você fazer chacota e desrespeitar vítimas foi algo que, tipo assim, nos pegou. Que a gente falou, não, calma, isso aqui também já é pra atravessar uma linha aqui do respeito, sabe? Então, foi uma coisa que deixou a gente bem impactada. Teve até uma hora que, tipo assim, os oficiais de justiça tiveram que colocar várias barricadas, assim, para as pessoas não entrarem na corte, de tanto que tava uma bagunça ali após o veredito ser lido. Quando o veredito de fato saiu, na quarta-feira, no dia de ontem, nós estávamos lá na porta, vimos que foi mandada uma nota, entramos juntamente com a família do Diddy, sentamos lá e ficamos extremamente nervosas com que a gente iria ver todo mundo do nosso lado, os jornalistas, tinham muitos apoiadores do Diddy também, estavam todo mundo muito nervoso, Minha mão pingava, gente. A gente ficava se olhando toda hora, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? A gente quer fazer até, tipo, uma encenação pra vocês, só pra vocês entenderem como se vocês estivessem lá dentro, o que foi que nós ouvimos enquanto o veredito estava sendo dito. Basicamente é o seguinte, o júri, gente, eles escolheram o júri número 5 para ser o porta-voz deles. Então ele seria a pessoa que leria a sentença, a pessoa que responderia as perguntas lá na hora do julgamento. Então o que aconteceu? O juiz perguntou para o júri número 5 as seguintes perguntas. Vocês consideram Sean Diddy Combs culpado ou inocente do crime de racketeering? Inocente. Vocês consideram Sean Diddy Combs culpado ou inocente do crime de tráfico com Cassie Ventura? Inocente. Vocês consideram Sean Diddy Combs culpado ou inocente do crime de transporte para prostituição contra Cassie Ventura? Culpado. Vocês consideram Sean Diddy Combs inocente ou culpado do crime de contra Jane? Inocente. Vocês consideram Sean Diddy Combs culpado ou inocente do crime de transporte para prostituição com a Jane? Culpado. Foi isso que nós ouvimos. Foi o crime por crime e cada hora, tipo assim, era uma comemoração ou um suspiro de frustração diferente que a gente ouvia. Mesmo sendo anunciado que a gente não poderia ter nenhuma reação, ainda assim houveram reações na sala. Não, toda hora os oficiais de justiça brigavam, porque o Arun Subramania chegou a mencionar a gente por nome, né, falando assim, gente, eu quero pedir pra todo mundo que tá aqui na sala, silêncio, compostura enquanto o júri lê. E eu quero falar para todas as pessoas do Overflow, das salas que estão nos ouvindo, por favor, silêncio e compostura também. Só que, gente, as pessoas que estavam lá, que não eram membros da imprensa, que não estavam realmente vendo esse caso com a seriedade que nós estávamos, estavam nem aí. Eles gritavam, transformou aquilo numa grande torcida de futebol. Foi bem incômodo, teve briga, teve galera, shut up, não sei o que. Foi. Mas isso, a gente tava assim, cara, eu não quero brigar com o maluco, eu também não quero ficar também estressando. Deixa a galera, é uma coisa que tá todo mundo ali muito eufórico. O Diddy ficava o tempo todo, primeiro antes do veredito de fato sair, os filhos dele chegaram e eles oraram juntos na sala. Depois, quando o veredito de fato saiu, ele, nossa, colocou a cabeça no chão, porque pra eles, gente, eles já sabiam que o Diddy ia ser indiciado ou condenado de alguma coisa. Exato. Eles já sabiam. Então, ele não ter sido condenado à prisão perpétua, ele não ter sido condenado aos crimes com a pena mais pesada, já era uma vitória. Eles estão lendo essa sentença como uma vitória. E de fato é, gente, porque a gente tá falando do mesmo crime, mas cometido contra duas vítimas, ou seja, dá pra ele o máximo de 10 anos de cadeia, mas por serem duas pessoas, esse crime no caso, ele pode chegar a 20 anos de cadeia em pena máxima, lembrando que ele é réu primário e pode sair por bom comportamento, o que a gente acha que vai acontecer, porque ele tem mostrado bom comportamento durante todo esse tempo que ele tá preso. Só que a gente tem que lembrar que é isso. Ele é um homem que tem 56 anos, ainda é jovial, ainda é muito atlético, ainda é uma pessoa que tem ali um porte físico muito jovem. Se ele vai ficar 20 anos é o máximo, ele não vai pegar a pena máxima. Não, ele não vai pegar a pena máxima, porque a pena máxima é pros casos mais graves disso. Não tem tantos agravantes assim no caso do Diddy quando se trata desses dois crimes de transporte para prostituição. Então a gente acredita que a pena dele vai ser bem inferior a 20 anos, tá, gente? E ele ainda vai sair antes do tempo, como a gente falou, por bom comportamento. E o Diddy sabe disso, então, enquanto a sentença dele estava sendo lida, ele fazia assim, é tipo assim, ele ficou toda hora assim pro júri, thank you, thank you, thank you, thank you. Ele olhou no olho de cada um e deu 12 agradecimentos. Eu achei interessante também que o Arun Subramania foi muito humano com o júri. Porque, gente, pode parecer, tá, que o júri foi comprado. Pode parecer que foi injusto, mas a gente estava lá o tempo todo. A gente não pode colocar a mão no fogo por ninguém. Eu não coloco a mão no fogo nem por mim, gente. Não. Nem eu sei o que eu faria em certos casos, porque a gente não pode, né? A gente não se conhece às vezes, imagina os outros. Mas a gente pode dizer que, pelo que a gente viu, era um júri que estava tentando fazer as coisas da forma melhor.
de forma Exatamente. possível. Eu sei que é revoltante, gente. Tiveram muitos problemas. A promotoria, no início, depois ali da Cassie, se perdeu um pouco, se atrapalhou um pouco na hora de tentar provar os crimes do Diddy. A gente falou pra vocês que no início era consenso entre todos que estavam lá nos primeiros dias que a gente tava aqui, que tava uma coisa mais arrastada, que a gente não tava entendendo pra onde que a promotoria tava indo com isso. E a gente sabe que tem um preceito no direito que é na dúvida não condene. Você tem que provar, né, a acusação, no caso a promotoria, tem que provar pra além da dúvida. Não pode haver nenhuma dúvida. Se tem uma dúvida, se você não tem 100% de certeza, pelo que foi mostrado pra você ali no tribunal, tá? Não é pelos seus preconceitos contra o caso, não é pelo que você já sabia do caso antes, é pelo que foi mostrado pra você no tribunal. Se as provas deixaram uma dúvida sequer, não condene. Então é muita responsabilidade em cima dessas 12 pessoas que estavam ali. E realmente, o crime de racketeering, então, era o crime mais difícil de se provar pra além da dúvida. Gente, porque você tem que basicamente dizer que o Sean Diddy Combs já queria montar uma facção criminosa desde 95, quando ele abriu a Combs Enterprising. É muito difícil. Tipo assim, e mostrar que, tipo, as empresas operavam um esquema de conspiração criminosa por trás. É muito difícil de provar essas coisas, não estou dizendo que isso não acontecia. Acontecia. A gente sabe que acontecia, mas para além da dúvida, vocês Para entendem? além da dúvida, é muito difícil. Porque eu acho que eles podem ter olhado, óbvio que ele usava do poder e influência dele pra subservir seu próprio ego, seus próprios fetiches, mas era uma pessoa que, tirando as vítimas que a gente já vai trazer pra justiça, porque a gente acredita que ele usou elas pra prostituição, ele realmente estava cometendo crimes que eram um perigo pra sociedade. Era aí que pegou, entendeu? Eu acho que deve ter sido aí que pegou, e na deliberação, gente, ficou dividido. Eles demoraram a chegar num veredito nesse lugar do racketeering, porque tinha gente que tava a favor do racketeering e tinha gente que tava contra. Exato, foi o crime que mais deu dor de cabeça pro júri. Agora, o que mais nos surpreendeu, de fato, que nós acreditávamos pelas provas que nos foram apresentadas que ele seria condenado, foi o tanto da Cassie quanto da Jane. Isso realmente foi o racketeering, a gente ficou... A gente já sabia, ficou vamos ser triste, sinceros, mas a gente já acreditava. sabia É. que ele ia ser absolvido do racketeering. Exato. Assim, Agora com 100% de certeza não, mas a gente já sabia. Agora, os dois crimes que eram referentes às duas pessoas, as duas vítimas, a Jane e a Cassie, deixou a gente um pouco chocada. porque de elas terem sido testemunharam, absolvidas. elas estavam no stand, elas falaram que elas foram levadas pra lugares contra a vontade. Tinham provas, mensagens e várias coisas, e vários trabalhadores também do sexo que estavam lá dizendo que, tipo assim, presenciaram momentos de agressão do Diddy contra a Cassie, por exemplo. Mensagens da própria Cassie e da Jane dizendo que elas não queriam participar mais dessas coisas. Então, tinha ali todos os elementos, de fato, pra provar. Então, a gente ficou analisando e tentando entender de onde que veio a absolvição por parte do júri, já que tinham tantas provas e a gente ouviu dessas duas mulheres. Mas a gente, de novo, cai no discurso que a gente, enquanto sociedade, acredita que elas eram namoradas do Diddy. Então, se elas eram namoradas do Diddy, meio que há um consentimento tácito Sim. a todas as relações sexuais ali. E como em algumas freak-offs elas apresentaram a vontade de estar lá, eles ficaram na dúvida de fato se houve o consentimento ou não. Mesmo que em algumas freak-offs a gente tenha visto provas de que elas não queriam estar lá, foi uma linha tênue. Eu acho que essa linha tênue do consentimento por elas serem namoradas do Diddy foi algo que pegou pro júri, porque pra nós, enquanto sociedade, é uma coisa difícil de separar, já que pra nós existe esse consentimento tácito, sendo que isso é uma falácia. Não existe consentimento tácito, tá, gente? Gente, marital é uma coisa que foi, assim, uma lei muito recente. Foi, né, um crime que foi visto como crime muito recentemente. Se você é casado com alguém, óbvio que você consentiu a todas as relações sexuais. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Se mas você é existe esposa essa de alguém ou até crença, né? esposo, se você não queria aquela relação sexual, você foi violentado sexualmente, sim, mesmo que aquela pessoa seja seu cônjuge. Muitas pessoas estavam nos perguntando se a gente acha que a raça do Diddy, né, o fato da etnia dele, tem algum papel nisso. A gente conversou com muitas pessoas pretas, todos os apoiadores do Diddy praticamente eram pessoas pretas que estavam lá. E nem eles acreditavam nisso, eles acreditavam que se fosse alguma coisa conspiracionista contra ele, era mais por ele ser um homem poderoso, que ser negro era apenas calhava dele ser. Exato. Ele poderia ser branco e passar por essas mesmas coisas, mas que eles queriam um julgamento do justo pra ele e tal. Mas no final do dia, a gente tem que reconhecer outra coisa também. Todas as grandes vítimas que estavam no stand ali pra fazer o caso vingar contra o Diddy não eram mulheres brancas. A gente vai pegar as duas principais vítimas desse caso, que tem crimes direcionados contra elas. A Cassie e a Jane são mulheres negras. Não sabemos quem a Jane é, mas ela é uma mulher negra, isso a gente sabe. Então a gente também tá falando, tipo assim, por isso que a questão da raça não era tão até comentada pelas
pelas pessoas que estavam ali, porque eles sabiam também que as vítimas eram mulheres negras. Talvez o choro, né, da mulher branca, que eles chamam isso, né, iria talvez pesar mais. Exato, mas no como apelo era o público. choro de mulheres negras, eu acho que eles não estavam nem falando muito sobre que o Diddy estava sendo injustiçado pela raça dele. Eles estavam mais assim, olha, nós, pessoas negras, já fomos brutalmente hostilizados pela polícia e pela justiça durante toda a nossa história, e a gente quer um julgamento justo pra ele. Então, se tipo assim, se não conseguiram provar que ele foi realmente um conspirador, que ele não seja condenado. Era o que eles mais batiam na tecla, entendeu? Mas a questão dele estar sendo incriminado pela raça dele não era algo que as pessoas negras lá na porta do tribunal, pelo menos que a gente estava conversando, falaram sobre. E no final, a gente vê aí que o choro de mulher sempre vai comover menos do que a dor de um pai, de um homem, né, gente? Um homem que perdeu tudo. Estamos falando aí de mulheres que comprovaram por A mais B toda a sua dor, todo o abuso que elas sofreram, ou como, né, parceiras do Diddy, ou como empregadas do Diddy. E nada foi feito, na verdade, as pessoas estavam comemorando com, né, blusas confeccionadas de que a Freako is not a Rico, né, gente? E quando saiu a sentença, a gente fez um vídeo também das pessoas ovacionando a mãe do Diddy, tá? Na hora que ela passou, Mama Combs! E foi um momento, assim, muito interessante da gente acompanhar, que, tipo assim, as pessoas genuinamente não ligam pra coisas que homens fazem tanto quanto elas deveriam. O filho dele mais velho, o Justin, está agora sendo indiciado também por um estupro coletivo, supostamente com o pai. Saiu essa notícia agora, nesses últimos dias, acho que no dia que saiu a notícia ele nem foi na corte pra não publicizar. Exatamente. Então, assim, a gente tá falando de uma coisa que é muito séria e são crimes que não são levados a sério pela sociedade. Não são. E só pelo fato delas serem namoradas do Diddy, isso invalidou. A gente tá falando aqui a nossa visão, né, enquanto pessoas que acompanharam esse caso, porque a gente não tava lá dentro da deliberação pra saber o que pesou nesses casos, mas a gente consegue presumir com base em tudo que a gente viu, E né? cai de novo naquele preceito que a gente tem que lutar pra desconstruir enquanto sociedade, que é a vítima perfeita. Você ser mulher, dependente financeiramente do homem, e ter consentido pra aquele relacionamento. E a sociedade enxergar que você se beneficia financeiramente, ou de status, ou de alguma forma com aquele relacionamento, faz não ser a vítima perfeita. Porque a vítima perfeita do Diddy seria se fosse uma mulher desconhecida, que nunca se apossou de nada dele, que nunca se beneficiou da companhia dele de nenhuma forma, sendo jogada contra a vontade dela num camburão para ser urinada por horas a fim enquanto ela é drogada forçadamente numa freak off. Assim, talvez, quem sabe, a gente ouvisse o choro dessa mulher. Isso nunca vai acontecer, porque não existem vítimas perfeitas, porque até para você se tornar uma vítima, entre aspas, mais fácil, você tem que preferencialmente estar na presença do seu abuso. Então é muito complicado, assim, e quando a gente fala de, né, reações enquanto a sentença, a gente precisa falar, obviamente, da Cassie. Cassie não se pronunciou ela mesma. O que aconteceu foi o advogado dela veio trazer um comunicado que falava sobre a opinião da Cassie, dizendo que eles estavam contentes do fato de ter ocorrido justiça, pelo menos uma justiça. O Diddy não vai sair totalmente inocente desse caso, mas que ainda tem um caminho muito tortuoso para se seguir quando se trata de violência contra a mulher. E o próprio advogado da Cassie estava lá no tribunal e ele deu algumas entrevistas para falar sobre a opinião dele quanto a esse veredito. The reaction is that we're pleased that he's finally been held responsible for 2 federal crimes, something that he's never faced in his life. He still faces substantial jail time. Of course, we would have liked to have seen a conviction on the sex crimes in RICO, but we understand beyond a reasonable doubt is a high standard, and we're just pleased that he still faces substantial jail time. All right, thank you. E obviamente depois disso a Kesha, a cantora, se pronunciou falando que estava do lado da Cassie. Várias publicações ao redor do mundo se pronunciaram a favor da Cassie, dizendo nós nunca vamos esquecer o que o Diddy fez. Então a gente sabe, gente, que isso não é só uma luta judicial, também é uma luta de PR. Enquanto uma pessoa pública, o Diddy morreu. Ele nunca mais vai ser visto num grande evento ali, bebendo champanhe num Globo de Ouro do lado do Leonardo DiCaprio. As pessoas não vão se associar a ele. O que é triste, só que a gente sabe que ele é um homem novo, ele é uma pessoa extremamente ruim. Ele pode sair com 65 anos ainda cometendo um bando de crimes. Mas ele, enquanto celebridade, realmente, se ele for fazer, é tudo por debaixo dos panos, dinheiro que ele vai ganhar debaixo dos panos. Nós nunca vamos vê-lo mais no Met Gala ou coisas do tipo. Isso não muda o fato de que ele vai pegar uma sentença muito mais branda do que ele merece. A justiça realmente falhou e continua sendo muito falha, principalmente quando o assunto são crimes e violências sexuais contra menores e mulheres. Então, é muito triste. Só que uma coisa que pegou a gente muito desprevenida foi a última atitude, o último choro por ajuda do advogado de defesa principal do Diddy, o Mark Kniffelau,
ao pedir pro Arun Subramanian que o Diddy respondesse em liberdade até a sua sentença ser homologada no dia 3 de outubro. Porque, pra quem não sabe, o Diddy, por ele ser uma pessoa muito perigosa e ter mostrado vários sinais de violência, ele foi encarcerado preventivamente até o julgamento dele acontecer, porque ele posava uma ameaça para a lisura do julgamento e para testemunhas e para outras vítimas. Só que agora, tecnicamente, ele já foi dado como culpado em 2 dos crimes que ele estava sendo acusado, e ele não posa mais nenhuma ameaça, por assim dizer, de acordo com o advogado dele, pro julgamento, porque o julgamento já acabou. Então, eles chegaram com a proposta de que ele poderia pagar a fiança de $1 milhão, ter ali 3 testemunhas da sua família, talvez a mãe da Chance que estava lá, a mãe dele e outras pessoas, já que sua família todos são maiores de idade, eles poderiam atestar serem ali realmente como se fossem fiadores do Diddy nessa coisa. O Diddy deu todos os seus documentos e passaporte, ou seja, ele não poderia viajar para fora do país, e estava tudo imposto dos seus advogados. O avião particular do Diddy está estacionado em outro país, ou seja, ele não pode usá-lo. O que a defesa propôs foi: eu quero que ele responda até 3 de outubro, quando for homologado, o que vai acontecer com ele em liberdade, na casa dele em Miami, podendo viajar apenas para Nova York e para Califórnia para conversar com seus advogados. Ele não vai fazer nenhuma viagem mais, ele não vai fazer nada de lazer, ele vai viver meio que nessa liberdade condicional, mas respondendo ao lado de sua família e amigos. Eles fariam uma fiança milionária para ele, pagariam uma fiança milionária para essa liberdade, para ele esperar a sentença em sua casa com a sua família. Hey, yo, we love y'all. We love everybody watching. So happy. Pop's coming home. God bless. God bless the whole world. What was going through your head when the verdict was read? Happy. A promotoria, obviamente, se opôs a esse pedido imediatamente. do Mark, imediatamente, na hora falando que, mesmo que o Diddy tenha sido inocentado das acusações mais graves, ele ainda foi condenado por 2 crimes federais. Então, são crimes sérios e que a justiça não poderia diminuir a gravidade desses crimes, que podem levar o Diddy a ficar 20 anos preso. E que a gente já viu extensivamente provas de que o Diddy é um homem violento, é um homem que coage as vítimas, é um homem que, dentro de 4 paredes, bate em suas mulheres, né, em pessoas que ele diz a amar. Então não deveria ser concedido a ele essa liberdade, ele deveria esperar a sentença preso no mesmo lugar que ele estava preso esse tempo todo. O juiz deliberou durante horas, ouviu as propostas dos 2 lados e no final das contas chegou à conclusão de que realmente o Diddy se mostrou ser um homem violento ao longo de toda a sua trajetória, ao longo de todo o processo ficou comprovado isso, coisa que não foi negada pela defesa, foi inclusive coisas que a defesa falaram que ele era um homem violento, eles não negaram violência doméstica em nenhum momento. E o Arun Subramanian falou a seguinte frase: violência doméstica também é violência. Então não, ele não vai ser solto, ele vai continuar preso até a sentença sair. E quando a sentença sair, obviamente ele vai já continuar cumprindo a pena dele preso. E a previsão para sair a sentença, o Arun disse que é dia 3 de outubro, mas a defesa pediu para ele dar uma adiantada. O Arun falou: ó, na medida do possível vou tentar adiantar, mas até então vamos deixar marcado ali no dia 3 de outubro para ser lida a sentença de fato. Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, quanto tempo o Diddy vai pegar de pena, porque até agora a gente só tem a condenação e a absolvição de alguns crimes aqui. Então é isso, gente. Olha, pra nós foi muito triste, mas temos que lembrar que pelo menos a gente vai ficar 10 anos sem ver o Diddy. E vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Pelo menos o Arun Subramanian é um cara que se mostrou sempre muito contra todas as atitudes do Diddy, então pode ser que ele seja menos leniente do que a gente espera. Quem sabe dê pra ele ali uns 15 anos, ele sai com um bom comportamento com uns 8, 9. Vamos ver. Mas dado ao fato de tudo que a gente sabe, de todas as coisas que o Diddy fez, realmente é uma grande derrota. Qual que é a opinião de vocês? Lembrando que esse caso ainda não chegou ao fim, vai ter o de realmente da sentença. A gente vai estar aqui pra cobrir tudo, como sempre tivemos. Trindade do Mal nunca vai morrer. Natistas estão voltando também pra cobrir outras fofocas brasileiras, gringas, e tamo junto sempre. Obrigado por tudo que vocês fizeram com a gente até aqui. E é isso. Um beijo. Tchau.